Olá, meu amigo, minha amiga. Paz seja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado. Que bom ter você aqui. Nada acontece por acaso, e se você chegou até este vídeo, é porque Deus marcou um encontro com você hoje. Você tem acordado já preocupado com contas? O dinheiro acaba antes do mês terminar? O medo do futuro tem tirado o seu sono? Você ora, mas às vezes sente que o céu está em silêncio? Se isso descreve o que você está vivendo, este momento é para você. Hoje, você não vai ouvir promessas vazias. Você vai acessar um princípio espiritual antigo, silencioso, mas poderoso. Um caminho que Deus sempre usou para sustentar os seus filhos nos tempos de aperto. E se você permanecer comigo até o final, algo dentro de você vai mudar. Não apenas fora, mas primeiro dentro. E isso muda tudo. Agora feche os olhos por alguns segundos. Porque vamos começar reconhecendo algo que Deus já vê, mas que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Existe um peso que não aparece no extrato bancário. Um peso que não está escrito no boleto, mas aperta o peito. É o peso de quem faz contas na cabeça antes de dormir. De quem sorri para os outros, mas chora sozinho em silêncio. Se você está vivendo isso, saiba de algo essencial. Deus não minimiza a sua dor. A palavra nos ensina que o Senhor conhece até os pensamentos mais escondidos do coração. Ele vê quando você tenta ser forte, mesmo cansado. Ele vê quando você diz, vai dar certo, mas por dentro sente medo. E hoje, Deus te convida a parar de fingir força e começar a descansar nele. Porque o aperto financeiro não é apenas falta de dinheiro. Ele gera ansiedade, insegurança, sensação de fracasso e até culpa. Mas eu declaro algo sobre você agora. Isso não define quem você é. Você não é a sua dívida. Você não é o seu saldo. Você é filho, você é filha e Deus é Pai provedor. Neste momento, coloque a mão sobre o seu coração e declare comigo, ainda que em silêncio: Deus, eu reconheço que estou cansado. Eu não aguento carregar isso sozinho. Quando você reconhece o peso, Deus começa a agir. Porque o céu se move quando a verdade encontra a fé. E hoje, este é apenas o começo. Antes que a falta apareça na carteira, ela costuma se instalar no coração. É ali que o aperto começa. É ali que o medo cria raízes, porque quando o coração está aflito, tudo parece mais difícil. O trabalho pesa mais, as notícias assustam mais, o futuro parece menor. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você até tenta manter a fé, mas sente o coração cansado, acelerado, inquieto. À noite, o corpo deita, mas a mente não descansa. E muitas vezes você se pergunta, Deus, até quando? A Bíblia nos ensina que o coração é a fonte da vida. Quando ele está sobrecarregado, todo o resto sofre. Por isso, Deus não começa tratando o dinheiro, ele começa tratando você. Hoje, o Senhor quer tocar nesse lugar interno onde o medo se esconde. Ele quer acalmar a sua alma antes de abrir a porta da provisão. Todo aperto no peito, toda ansiedade constante, toda angústia silenciosa começa a perder força. Eu decreto paz sobre o seu coração. Paz que não depende de números, mas da presença de Deus. Porque quando o coração se alinha com o céu, a provisão encontra caminho na terra. Deus está organizando o invisível antes de mover o visível. Receba isso com humildade, receba isso com fé e guarde esta verdade. Deus cuida primeiro de quem você é.
para depois cuidar do que você precisa. Uma das dores mais profundas de quem está com as contas apertadas é a sensação de atraso. Você olha ao redor e pensa: já era para minha vida estar diferente. Você ora, espera, luta e a resposta parece demorar. Mas hoje eu preciso te dizer algo com verdade espiritual. Deus nunca chega atrasado. Na palavra, aprendemos que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus não é castigo, é preparo. Enquanto você espera, Ele trabalha em áreas que você não vê. Talvez você esteja pedindo provisão e Deus esteja fortalecendo sua fé. Talvez você esteja pedindo resposta imediata e Deus esteja protegendo você de algo pior. Eu declaro agora: esse tempo de espera não é perda. Esse silêncio não é abandono. Esse ainda não é um nunca. Deus está alinhando pessoas, oportunidades, ideias e caminhos. E quando Ele agir, nada poderá impedir. O céu não se esqueceu do seu endereço. O seu nome está diante de Deus. Existe um hábito silencioso que muitos desenvolvem nos tempos de aperto: tentar resolver tudo sozinho. Você pensa, calcula, refaz contas, corta aqui, aperta ali, e mesmo assim, o peso continua. Não porque você não esteja se esforçando, mas porque ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Deus nunca planejou que você vivesse em modo de sobrevivência constante. A palavra nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não uma parte, não o que sobra, mas tudo. Quando você tenta controlar tudo, o coração se cansa, a fé enfraquece e o medo começa a ocupar o lugar da confiança. Hoje, Deus te faz um convite simples e profundo. Solte. Solte a necessidade de ter todas as respostas agora. Solte a culpa por ainda não ter conseguido. Solte o peso de achar que tudo depende apenas de você. Eu declaro: quando você entrega, Deus assume. Quando você solta, Ele sustenta. Quando você confia, o céu se move. Carregar tudo sozinho não é força, é exaustão. Confiar em Deus é descanso com propósito. E a partir daqui, algo começa a mudar. Há um tipo de fé que nasce quando tudo está bem. Mas existe uma fé mais profunda, mais madura, mais poderosa. A fé que permanece mesmo quando não há sinais. Talvez este seja o ponto em que você se encontra agora. Você ora, mas ainda não vê mudança. As contas continuam chegando. As portas ainda parecem fechadas e o coração pergunta em silêncio: será que Deus ainda está me ouvindo? Hoje, o Senhor te responde com clareza: sim, Ele está ouvindo. A fé verdadeira não depende do que os olhos veem, mas do que o Espírito discerne. Crer sem sinais não é ilusão, é confiança. É dizer: mesmo sem entender, eu continuo crendo. A sua fé não será vencida pelo cansaço. A sua esperança não será sufocada pela demora. O seu coração não será dominado pela dúvida. A fé que permanece hoje é a fé que testemunhará o milagre amanhã. Existe um princípio espiritual antigo, ensinado nas Escrituras, que sustenta corações cansados nos tempos de aperto: a provisão diária. Não é o excesso que tranquiliza a alma, é a fidelidade de Deus todos os dias. Quando Jesus ensinou a orar pelo pão de cada dia, Ele estava nos conduzindo a um lugar de confiança contínua. Deus não prometeu ansiedade antecipada. Ele prometeu cuidado diário. Talvez você esteja sofrendo hoje não apenas pelo que falta agora, mas pelo medo do amanhã. Mas ouça com atenção: Deus já está no seu amanhã. Eu declaro: a provisão que você precisa para hoje
não faltará. O sustento emocional, a clareza mental, a oportunidade certa, tudo vem no tempo exato. Traga sua mente para o presente. Diga em silêncio: hoje Deus cuida de mim. Quando você aprende a confiar um dia de cada vez, o peso diminui e a fé cresce. Existe algo que age silenciosamente quando as contas apertam: o espírito de medo e escassez. Ele sussurra que não vai dar certo. Ele insiste que sempre vai faltar. Ele faz você olhar para o futuro com insegurança, mesmo quando Deus já prometeu cuidado. Hoje, esse ciclo começa a ser quebrado. Porque medo não vem de Deus. Escassez não é herança dos filhos. O Senhor é Deus de provisão, não de desespero. Agora faça algo simples, mas poderoso. Coloque os pés no chão. Endireite a postura. Respire fundo. E declare comigo, com autoridade espiritual, mesmo que seja em voz baixa: eu rejeito o medo, eu rejeito a mentalidade de falta, eu recebo a paz e a provisão que vem de Deus. Eu decreto: pensamentos de derrota perdem força agora. Eu declaro: a sua mente começa a ser renovada, porque quando o medo cai, a fé se levanta. A escassez não governa sua vida, Deus governa. E onde Deus governa, o impossível perde espaço. Deus não trabalha apenas nas portas que estão diante dos seus olhos. Muitas vezes, Ele age nos bastidores da sua vida em lugares que você nem imagina. Enquanto você acha que tudo está parado, Deus está movimentando pessoas, ideias, conversas e oportunidades. Portas pequenas, discretas, quase invisíveis, mas que carregam respostas grandes. Talvez você esteja esperando algo extraordinário, quando Deus está preparando algo simples e suficiente. Uma ligação inesperada, uma conversa comum, uma ideia que nasce no silêncio. Você perceberá oportunidades onde antes via apenas rotina. Você reconhecerá a mão de Deus nos detalhes. Respire fundo e diga com fé: Deus, eu confio até no que ainda não vejo. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando Ele decide agir, até o improvável coopera. Muitas vezes, quando pensamos em milagres financeiros, imaginamos algo grandioso, imediato, visível. Mas, na maioria das vezes, Deus começa com um passo pequeno de obediência. Obediência não é fazer algo difícil, é fazer o que Deus pede, mesmo quando parece simples demais ou sem lógica aos nossos olhos. Talvez Deus já tenha te direcionado a organizar algo, a ajustar um hábito, a mudar uma postura, a pedir ajuda, ou até a dizer não a algo que te consome mais do que sustenta. A Bíblia nos mostra que a obediência precede a provisão. Primeiro o passo, depois o caminho se abre. Hoje eu declaro discernimento espiritual sobre você. Você ouvirá a voz de Deus com mais clareza. Você reconhecerá o próximo passo. Não todos, apenas o próximo. Respire fundo e diga em silêncio: Deus, eu estou disposto a obedecer. Quando você obedece, mesmo sem entender tudo, o céu responde. Milagres financeiros não começam no dinheiro, começam no coração obediente. Quando as contas apertam, descansar parece errado. A mente diz: se eu parar, tudo piora. O coração acelera, o corpo cansa e a alma entra em estado de alerta constante. Mas hoje, Deus te revela algo libertador. Descansar também é um ato de fé. Descansar não é desistir. Descansar não é ignorar a realidade. Descansar é dizer: eu fiz o que estava ao meu alcance, agora confio que Deus fará o que só Ele pode fazer. A palavra nos ensina que Deus trabalha enquanto seus filhos dormem. Enquanto você respira,
Ele sustenta. Enquanto você silencia, Ele age. Agora faça isso comigo. Relaxe os ombros, solte a mandíbula, respire fundo e solte devagar. Eu declaro, o cansaço emocional começa a sair agora. Eu decreto, a ansiedade perde força sobre a sua mente. Eu recebo em seu lugar a paz que vem do alto. Quando você descansa em Deus, você não perde tempo. Você ganha direção, porque a fé que descansa é a fé que confia. E Deus honra quem confia. Existe um exercício espiritual que transforma o coração antes mesmo da realidade mudar. A gratidão antecipada. Não é negar a dificuldade, é confiar além dela. Deus nos ensina que um coração grato permanece aberto para receber. A gratidão não ignora as contas, mas impede que elas dominem a alma. E com suavidade, comece a imaginar sua vida com menos peso. As contas organizadas, o coração em paz, a mesa suprida, a mente tranquila. Não force imagens, apenas permita sentir a paz dessa cena. Eu declaro agora, a esperança começa a substituir o medo. Eu decreto, a gratidão abre caminhos invisíveis. Eu recebo junto com você a certeza de que Deus cuida dos detalhes. Agradecer antes da resposta não é loucura, é fé madura. E Deus honra um coração que confia, mesmo no aperto. Guarde isso. O que você alimenta dentro, cresce fora. Chega um ponto da caminhada espiritual em que Deus não pede mais esforço. Ele pede entrega. Entrega não é desistir. Entrega é confiar plenamente. É colocar no altar aquilo que pesa, aquilo que preocupa, aquilo que você não consegue resolver sozinho. Agora, eu te convido a fazer algo sagrado. Feche os olhos. Respire fundo e imagine suas contas, suas dívidas, seus boletos, suas preocupações com o futuro, uma a uma, sendo colocadas diante de Deus. Não segure nada, não esconda nada, coloque tudo. Diga em silêncio ou, se puder, em voz baixa: Deus, eu entrego. Eu não confio mais apenas no meu esforço. Eu confio em Ti. Eu declaro, o peso começa a sair agora. Eu decreto, aquilo que estava travado começa a se destravar. Eu recebo junto com você a paz que vem quando o coração descansa no altar. Quando você entrega tudo, Deus cuida de tudo. E Ele é fiel para sustentar o que você não consegue carregar. Agora, permaneça com os olhos fechados. Pai amado, Tu conheces cada coração que está aqui agora. Tu vês as contas apertadas, as noites sem sono, o medo do amanhã. Nada te é oculto. Nós declaramos, Tu és o nosso provedor. Nós decretamos, o medo não governa mais. Nós recebemos paz, direção e provisão. Onde havia portas fechadas, nós declaramos abertura. Onde havia escassez, nós declaramos sustento. Onde havia ansiedade, nós decretamos descanso. Senhor, visita essa casa, visita essa mente, visita essa vida financeira, que falte nada, que sobre paz, que a esperança seja renovada hoje. Se você puder, diga agora, amém, eu confio, eu recebo. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários, Deus está cuidando de mim. Já deixe o seu like, porque isso ajuda essa oração a alcançar outras vidas cansadas. Escreva nos comentários, eu confio em Deus. Esse é um ato de fé. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. Aqui nós caminhamos juntos todos os dias. Compartilhe com alguém que também esteja passando por aperto e volte amanhã. Nós estaremos aqui, orando juntos. Que a paz de Deus guarde o seu coração e que hoje seja o início de um novo tempo.